Olá pessoal, todos bem? Estamos iniciando mais uma aula de processo civil, turma 03, né? Terceira etapa do processo civil, na verdade. E aí então nós começamos essa aula falando da lei de suspensão de liminares, né? É uma lei aí que nós sabemos que se aplica, é uma lei federal, né, de cunho nacional, e essa lei se aplica como uma medida de controle do judiciário sobre o próprio judiciário na, na implementação de políticas públicas. Né? Então, seria uma maneira de o poder político, personificado nesse momento pela autoridade do presidente do tribunal, ele interferir em uma outra medida com vistas a dar possibilidade política em um dado momento histórico a um governo. No fundo, essa lei ela evidencia isso, né? Então, toda vez que eu tenho uma liminar que é deferida contra um ato do poder público, eu vou ter um controle político por parte da autoridade eminentemente política de um tribunal, que é o presidente da corte, certo? Presidente do tribunal como um todo, né? Não presidente de uma câmara, etc. E aí eu falei para vocês todas essas questões aqui, né? E em seguida nós fomos em direção à finalização aqui do parágrafo 5º, não é? E no parágrafo 5º, nós temos a questão da inviabilidade de compensação de créditos tributários ou previdenciários. Né? Veja, crédito previdenciário ou tributário, crédito previdenciário é aquele devido à autarquia previdenciária, INSS ou aos órgãos que administram as previdências estaduais e municipais. Então, não pode haver medida liminar para compensar tributos. Né? E aí lembrando que existe a questão da fiscalidade e extrafiscalidade. Né? E aí fica um pouco estranho essa divisão entre crédito tributário e previdenciário, né, gente? Mas não vamos focar aqui nessa questão do conceito de tributo, lato sensu, etc. O fato é o seguinte: foi determinado que a compensação de crédito tributário ou previdenciário por meio de liminar não pode, porque isso geraria uma grande insegurança jurídica por parte das finanças estatais. Isso atingiria provavelmente questões de investimento externo, né, e da balança de pagamentos do Brasil. E nós não podemos, essa é a teoria, né, relegar a uma autoridade judiciária a possibilidade, sobretudo uma autoridade judiciária de qualquer nível, que não seja um nível especial, como STJ, STF, de tomar esse tipo de medida, né, que geralmente impactaria de uma maneira muito grande o orçamento daquela unidade federativa, certo? Daquele ente federativo, União, Estado, Município. Então é isso, pessoal. Eu falei mais um pouquinho com vocês na aula seguinte sobre as principais perguntas, né, que nós deveríamos nos fazer nesse momento. E as principais perguntas justamente eram essas que eu anotei aqui, não é? Todos esses pontinhos que estão aqui. E eu estou falando agora exatamente sobre o parágrafo 5º. E aí, pessoal, depois de ler o parágrafo 5º, essas são as perguntas aqui que nós paramos na questão do MS, o que vale para o mandado de segurança, vale para a respectiva liminar dele, a questão das limitações. Aí eu expliquei para vocês a questão das leis especiais, né, que essa lei é uma lei um pouco antiga, que tem que ser pensada à luz das leis especiais, das leis que vieram posteriormente, lembrando da, dos métodos tradicionais de resolução dos conflitos aparentes de norma. Onde é que está isso, professor? Lei de Introdução às Normas do Código Civil Brasileiro, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que era a Lei de Introdução ao Código Civil Antigo, né, que mudou esse nome, porque tem mais sentido mesmo, foi uma evolução de pensamento, etc. E aí eu falei para vocês essa questão da... Eu parei exatamente aqui, pessoal. Cadê o negócio? Tá aqui, ó. Parei exatamente aqui. O que vale para a ação civil pública e para a ação popular, isso que é a P, tá? Vale para a sua respectiva liminar.
O que significa isso? Por que eu falei isso? Né? Porque é exatamente o que está disposto aqui no artigo. Né? O disposto do parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e ação civil pública. Eu falei sobre isso para vocês. Então significa o seguinte, que a ação popular e a ação civil pública não existe foro privilegiado. Quando você ajuiza uma ação em face do poder público, uma dessas duas ações, elas não correm no foro especial em face da autoridade, né, que seria a autoridade que estaria violando uma das hipóteses de cabimento dessa lei, né, defesa do patrimônio público, etc. Então não caberia aí no caso, não teria como autoridade o polo passivo, o Estado, na pessoa do governador, não iria para o foro especial. Iria para onde? Iria para a justiça de primeiro grau. Porque justamente o objeto dessas ações não é atacar um ato da pessoa em si, mas um ato do poder público. Né? Essa é a ideia. É por isso que ela não vai para o segundo grau, ela vai para o primeiro grau. Certo, mas aí qual é a questão? A questão que eu quero dizer aqui para vocês, que é o que vale para a CP e para a P, ação civil pública e ação popular, vale para sua respectiva liminar. O que eu quero dizer isso para vocês? Qual é o sentido dessa situação? A autoridade de primeiro grau não pode julgar ação civil pública e ação popular? Pode. Ué, então a liminar pode ser distribuída para a autoridade de primeiro grau também. Quem é a autoridade de primeiro grau? Como assim, professor? É o juiz, pô. Juiz de primeiro grau, o juiz que entrou agora, ou que está um tempinho, mas não é desembargador, ou o juiz que está um tempão, mas não virou desembargador por antiguidade, como tem. Então é isso, gente. Essa é a situação. Guardem isso. O que vale para a CP e para a P, vale para a sua respectiva liminar, ou seja, para a liminar da CP e da P. Terceiro aqui, um outro ponto, tá? Terceiro não, um dos outros pontos aqui. Não pode haver liminar satisfativa irreversível. Isso é o que a lei está dizendo. Vocês vão ler a lei comigo. Na verdade, pode sim. Por que pode? Ué, porque tem aí várias liminares em face do poder público para conceder um medicamento, para, por exemplo, a compra de um determinado item que é essencial para a saúde da população ou para o sistema educacional, por exemplo, né? Você consegue uma liminar permitindo aquela determinada postura estatal. E aí, no caso, é o seguinte, é que não pode haver uma liminar satisfativa e irreversível, isso é o que diz a lei. Não pode conceder, em face do poder público, uma liminar satisfativa e irreversível. Mas, na verdade, pode, porque tem aí a jurisprudência do STF já flexibilizou isso há muito tempo, justamente em função da violação reiterada de princípios e direitos que estão contidos aí no artigo 5º da Constituição, certo? Os direitos fundamentais, né? Pessoal, uma ideia aqui também que eu gostaria de dizer para vocês é não pode concatenar as negativas de liminar, ou melhor, concatenar com as negativas de liminar previstas em leis especiais, certo? O que eu quis dizer com isso? Existem hipóteses legais que vedam a possibilidade de você, de maneira antecipada, ou seja, antes da sentença, sair concedendo tutela judicial. Então você não poderia, segundo determinadas leis, entre elas a lei do MS, deferir liminares em determinado sentido. Por exemplo, a compensação tributária está lá na lei do mandado de segurança também, que você não pode fazer isso, certo? Aliás, não cabe mandado de segurança contra isso, com vistas à compensação tributária. Está na lei do MS isso. Então o que eu quis dizer aqui com vocês com essa frase é o seguinte: essa questão de vedar a liminar satisfativa que seja irreversível, ou seja, uma vez que eu concedo o medicamento, a pessoa toma, a pessoa nunca mais vai me pagar, não é? Você fala, não, na verdade você não tinha direito a esse medicamento não, porque esse tratamento aí não tem sentido, né, em função da tua doença, etc. Ué, você não vai devolver o remédio para mim, porque ele é caríssimo, você não tem condições. Então é uma natureza irreversível, assim como a prestação de alimentos, né? Normalmente é de cunho irreversível, não é? Então o que acontece aqui é a mesma coisa. Existem várias hipóteses legais, essa é uma lei geral que trata sobre a concessão de liminares em face do poder público, uma lei limitativa do poder judicial, né? que o legislativo colocou, com vistas a um controle político do deferimento de liminares, já que no Brasil tudo é uma questão de judicialização. Né? Então o ponto, pessoal, que vocês não devem se esquecer é o seguinte: existem várias hipóteses legais em que é inviável se conceder liminares em face do poder público.
essa lei estabelece algumas hipóteses, outras leis especiais estabelecem outras. Ora, no rito da ação popular você pode isso, não pode aquilo. No rito da mandado de segurança, isso, aquilo. E por aí vai, não é? Tá bom? E aí eu vou colocar uma questão do reexame necessário e o efeito suspensivo automático para vocês também. O que a gente vai saber aqui desse reexame necessário e o efeito suspensivo, né? Ou seja, a impossibilidade de os efeitos daquela sentença ser executada de imediato. Pessoal, primeiro vamos ver esse artigo 3º aqui que diz justamente isso. O recurso voluntário ex officio interposto contra a sentença processo cautelar proferido contra a pessoa jurídica de direito público ou seus agentes que importe em outorga ou adição de vencimentos ou de reclassificação funcional terá efeito suspensivo. Redação ruim, redação difícil, para mim não tem sentido, de redação da década de 90 aí, né, mal formulada, né, porque na década de 90 tinha muita gente inteligente, né. Mas o fato é o seguinte, o reexame necessário, que é o termo que a gente usa no CPC 2015, mas que já era usado lá também, mas vários termos, né, para dizer a mesma coisa, direito, né. O reexame necessário, né, interposto contra a sentença em processo cautelar, proferido contra a pessoa jurídica de direito público ou seus agentes, que importe em outorga ou adição de vencimentos ou classificação funcional, terá efeito suspensivo. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você tiver uma sentença que defira aumento de salário para servidor público, ou reclassificação também, né? Isso teve um monte de ação, ainda tem ações aí sobre isso em função da confusão do caos legislativo nessa matéria de administração pública, essa bagunça, né? Em função disso, ele está dizendo, olha, se você ganhar a sentença, não significa que você vai sair executando. Tá? Por quê? Porque você vai pagar mais o cara, depois você nunca mais vai ver o dinheiro. Porque teve natureza alimentar, não vai devolver mais. Nesse caso, a sentença de primeiro grau, ela vai ser a sentença em primeiro grau, né? Mas pode ser que, dependendo da autoridade, vá para o segundo grau de imediato, ou seja, a competência originária daquela matéria. Mas a sentença sobre aquela matéria, ela não terá eficácia imediata. O efeito suspensivo do recurso, ele é automático. Certo? É um efeito suspensivo legal. Tanto em caso de recurso voluntário, quanto do recurso ex officio. Lembrando que o recurso voluntário é aquele recurso que todo mundo faz, né? Porque é voluntário, voluntas, vontade. Ex officio é a questão do reexame necessário que a gente usa agora, tá bom? São dois tipos de recurso aí que eles estão falando. Tanto o recurso que todo mundo faz, quanto o recurso ex officio, que é aquele em determinadas matérias. Porque assim, quando você ajuiza uma ação e está fazendo a pública, não é ganhou, levou. É ganhou, pera lá, que a gente vai discutir de novo. Porque senão você pode machucar o erário. E machucando o erário, você machuca toda a coletividade. Então tem que tomar muito cuidado, né, pessoal? E aqui ele está falando sobre isso, que o reexame necessário terá efeito suspensivo automático no caso de reclassificação funcional de servidor público, pagamento de salário de servidor público, de uma maneira geral, tá? Todo esse trelelê para dizer isso. E aí eu disse isso para você, justamente. Só que a gente não pode esquecer que isso aqui tratava de liminares, né? Porque aí que tá, né, pessoal? Quando você você sai executando uma sentença que não transitou em julgado, é uma execução antecipada do julgado. Você entende? Então aquela sentença contém uma tutela judicial, que se é objeto de recurso deve ter efeito suspensivo como regra. É isso que ele quer dizer. Tá bom? É como se dentro da sentença houvesse uma liminar para você sair executando. Entenderam? Liminar lato sensu. É tudo uma questão de blá 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 terminológico. O que ele quis dizer no fundo é o seguinte, olha, essa lei trata de liminares, tá pessoal? Sim, mas olha, tá aqui uma disposição referente a recursos aqui também, tem efeito suspensivo. Então é meio que um ET dentro dessa lei, entendeu? Não se esqueçam do CPC 2015, tá? Que tem aqui o reexame necessário. Vamos lá colocar isso aqui para vocês não esquecerem. Eu tô abrindo aqui a lei, tá? Vamos lá, pra gente não esquecer. Aguenta aí, que já vai resolver aqui. Foi. Vamos lá. Exame. Aqui. Não é isso não. Esquece.
Já vem com esse monte de coisa aqui. Pera aí, então. Pera aí. Necessário. Aguenta aí, pessoal. Olha. 400. Pá. Pá. 4. 9,6. Um momentinho. Tá aqui, ó. Olha aqui. Aí tá aqui, ó, do reexame necessário, né, pessoal? Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, não precisa ser no primeiro grau, pode ser que comece no segundo, mas aí vai ter que ir para a instância especial. Duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmado pelo tribunal, a sentença, aí vai, né? Proferida contra a União, ó, contra os entes federativos, né, suas respectivas autarquias e fundações, lá, para noite após o juiz da remessa, se você não interpôs a apelação, vai a remessa necessária, mesmo assim, não é? E aí vai, ó, tá vendo? Aí tá aqui, não se aplica o reexame necessário, ou seja, caso a Fazenda Pública não recorra, você vai ter uma tutela definitiva. Nesses casos aqui, o disposto de artigo, quando a condenação, o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a, aí vai. Dependendo do porte econômico da autarquia, do ente federativo, não é? Aí vai ter e respectivas autarquias, etc. Aí tem um valor aqui. Então peço para vocês lerem o 496 que atualiza essa lei que a gente está lendo, tá? Então tem como você ler uma e não ler outra. Eu digo para vocês, leiam tudo. Leiam tudo e leiam agora. Depois não esquecer de tudo isso aqui que eu estou dando aula. Tenho certeza absoluta. Então leiam tudo, leiam agora que vai ficar na mente e os exercícios que eu vou passar para vocês, tá? Tá, gente, então o que eu queria dizer para vocês sobre isso é, eu fiz essa observação aqui, reexame necessário efeito suspensivo automático, temos que ler à luz do Código de Processo Civil, tá? E de algumas outras leizinhas especiais. O fato é o seguinte, o reexame necessário nesses casos em 92 já havia previsto, hoje em dia não é tão relevante porque é óbvio e se aplica aí o CPC nesse momento. Pessoal, competências do presidente do tribunal, do TJ, do TRF, STJ, STF. Cada presidente de cada uma dessas instituições é que vai atuar para fazer a suspensão dessas liminares, certo? E aí eu elenquei aqui umas questões. Poder de suspensão de liminar. Quem pode requerê-lo? Ministério Público ou pessoa jurídica interessada. Não é qualquer um que vai pedir a suspensão dessa liminar que foi deferida em face do poder público. Né? Não é qualquer cidadão. É o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, no caso aquela que sofreu a liminar. Fundamentos vinculados cumulativos. O que é isso? Bom, o presidente do tribunal só irá deferir isso, só irá deferir essa situação caso argumente na sua decisão vislumbrando uma dessas hipóteses. Manifesto interesse público ou flagrante legitimidade, e são requisitos cumulativos, tá, pessoal? E para evitar grave lesão à ordem pública, à saúde, segurança e à economia pública. É justamente isso na prova que o pessoal pega vocês, esse ou e esse e, tá bom? Lembra que são dois requisitos, manifesto interesse público ou de flagrante legitimidade, isso são conceitos jurídicos abstratos, né, que o presidente do tribunal toma uma decisão política, e para evitar grave lesão à ordem pública, saúde, segurança e economias públicas, tá? Grave isso aí, isso tá tudo na lei que a gente vai ler. Cabe recurso dessa decisão do presidente do tribunal. Para quem? Um agravo interno para o tribunal pleno. A lei aqui não fala que é um agravo interno, porque o agravo interno a gente lembra que a regulação é interna do tribunal, mas aqui ela dá um prazo, certo? Só que esse prazo aqui, né? Enfim, tem que seguir o prazo da lei, tá? Se tiver um outro prazo dentro do tribunal, esse prazo, ele se choca com esse prazo legal, essa lei que vai prevalecer sobre o regimento interno. Certo, então cabe recurso à decisão do presidente do tribunal para o pleno. Pleno é o quê? Pleno significa que está todo mundo lá, todos os embargadores estão lá. Então cabe para o pleno do tribunal. Ninguém me disse isso na faculdade, hein? Olha, o que eu penei, meus amigos, para aprender isso aqui. Cabe agravo para o tribunal pleno. São todos os embargadores para passar por cima do presidente. Mas aí suponha que o pleno deixe rolar a decisão. Ele mantém a liminar e derruba a decisão do presidente do tribunal. Não concorda com o presidente do tribunal. Bom, nesse caso, eu posso fazer um novo pedido, eu, pessoa jurídica interessada ao Ministério Público, um novo pedido para o presidente do tribunal, que então vai poder passar por cima da decisão do pleno. Olha como é político isso. Lembrando de Montesquieu, os três poderes devem andar de mãos dadas, não é? Sob pena de o Estado em que haja liberdade, esse Estado seja destruído. Então, no caso, o presidente do tribunal, ele é uma autoridade jurídico-política,
certo? Então ele toma decisões políticas, sim. Então ele pode, inclusive, passar por cima do tribunal pleno. É um superpoder. Com vistas ao quê? Ao Estado federativo funcionar. Ou a União, que a União funcione. O ente federativo, ou o próprio município. Certo? Pessoal, isso tudo está na lei, tá? A gente vai ler a lei aqui, mas só para vocês já serem antecipados aqui. Cabe o pedido de suspensão de liminar em sede de agravo de instrumento. O que quero dizer isso aqui para vocês? Ó, agravo, vocês não entenderam o recurso ainda. É o CPC 5. O pessoal chega lá no CPC 5 não sabe de nada. Porque levou na sacanagem isso aqui. O fato é o seguinte, eu tenho uma decisão interlocutória. Não é uma sentença, eu tenho uma decisão interlocutória. Então, suponha que essa decisão interlocutória, ela carregue uma liminar. Dá o medicamento pro cara. Né? Para todo mundo que está doente nisso aí. Uma associação civil ajuizou esse pedido e pediu o medicamento. Aí deu a liminar, houve a concessão da liminar. Com a concessão da liminar, isso gerou o quê? Uma possibilidade de recurso. O recurso de uma decisão interlocutória é o agravo de instrumento, tá bom? Da sentença é a apelação, daqui é o agravo de instrumento. Fora os embargos de declaração que cabe dos dois. Mas o fato é o seguinte, então o agravo de instrumento em face da decisão interlocutória, e aí é o seguinte, esse agravo de instrumento, caso detenha os requisitos, grave prejuízo, né? Quais são os requisitos? Fundamentos vinculados cumulativos, pessoal. Manifesta interesse público ou flagrante de legitimidade para evitar grave lesão à ordem, à saúde, segurança e economia públicas. Bom, nesse caso, eu posso fazer um pedido de suspensão da liminar deferida, lá no primeiro grau, ao presidente do tribunal também, em sede de agravo de instrumento. Agora, até que haja distribuição desse recurso para um relator no tribunal. Quando cair na roleta, apertar o botão, cair com o desembargador, aí o presidente do tribunal, né, não se manifesta, porque aí quem vai ser a autoridade preventa para julgar aquele pedido vai ser o relator. Decisão liminar de concessão de efeito suspensivo, certo? O que eu quis dizer com isso, gente? Quando vai para o presidente do tribunal, ele tem dois momentos para analisar a suspensão de liminar. Ele vai olhar mais ou menos o mérito em si, se esses requisitos aqui de cima, ó, eles existem, certo? Ele vai olhar isso, vai fundamentar, vai ser um negócio, uma decisão talvez um pouco grande, né? E ele vai ter que fundamentar bem, porque tem uma conotação política muito grande. Agora, pode ser que, de maneira a frear o dano ao erário, ele já conceda a liminar da liminar, digamos assim. Então, essa seria a decisão liminar do efeito suspensivo da liminar. Olha, não se embanana, tá? Tem uma liminar voando contra o poder público, aí o pessoal, ai meu Deus, vai destruir o Estado. Essa liminar aqui, vai acabar o dinheiro do prefeito, não vai conseguir se reeleger porque vai gastar tudo com medicamento com o pessoal. Que tá ferrado aí. O que vai acontecer? Eu faço um pedido de suspensão liminar que vai cair lá no colo do presidente do tribunal. Caiu no presidente do tribunal, não vai dar tempo dele chegar aqui, não, pera lá, assessores se reúnem aqui, vamos começar a minutar? Não vai dar tempo. Então o que ele faz? Olha, concede a liminar do efeito suspensivo da liminar. Uma liminar minha do efeito suspensivo da outra liminar que foi deferida em face da pessoa jurídica, né, do poder público. E aí é justamente isso que eu quis dizer para vocês. Decisão liminar de concessão de efeito suspensivo. Pessoal, quais são os requisitos para uma liminar ser concedida? Fumos boniuris, periculo in mora. Fumaça do bom direito, perigo na demora. Certo? Supedâneo jurídico, né, argumentos jurídicos, jurídico-fáticos, né, mais perigo da demora. O tempo não para, né? Cazuza já dizia. Então é o seguinte, essa suspensão que foi deferida liminarmente e tal, a liminar até que seja reapreciada pelo presidente do tribunal não vai cair, né? Então, agora, a suspensão que o presidente do tribunal conceda, a suspensão de liminar, dura até o trânsito em julgado da decisão. Lá embaixo. Tu já pensou um negócio desse? Então, quando você defere a liminar e você não consegue derrubar essa liminar em face do poder público, até transitar em julgado, apelação, STJ, recurso especial, recurso extraordinário, até transitar em julgado, você não vai ter, você vai ganhar, mas não vai levar. Por quê? Porque vai ter o efeito suspensivo. Correto? Pessoal, o último detalhe antes da nossa leitura da lei. A extensão dos efeitos do julgamento a processos com o mesmo objeto.
tal como uma espécie de incidente de resolução de demandas repetitivas. O que é isso, pessoal? O presidente do tribunal, ele pode detectar que está havendo vários pedidos, suponha que não foi uma associação civil, que juntou todo o pessoal que era portador de câncer, por exemplo, e ajuizou uma ação só. Suponha que cada família que tem o seu portador de câncer tenha ajuizado ações autônomas. E aí vai cair com vários juízes de primeiro grau. Porque você não vai ter prevenção por essa matéria. Vai cair em várias varas da Fazenda Pública. Onde estiver, né? Aqui na capital tem 5. Então vai cair por 5, né, no sorteio. E não tem como você falar, não, fulano, essa matéria fica só com você. Não, porque não tem competência legal para isso, né? Não tem uma lei falando, matéria, liminares faz do poder público sobre câncer vão só para a quinta vara da Fazenda Pública. Não tem isso. Então vai cair por 5. Olha a loucura que vai dar. Porque cada um vai entender de um jeito, talvez. A menos que eles se reúnam, tal, que exista a súmula do tribunal, etc. Que às vezes não tem. Aqui no tribunal não tem praticamente. Nesse caso, o presidente do tribunal, na hora que cair lá uma liminar com ele já pode, através de um setor próprio de inteligência, que estude que esteja ocorrendo isso nas diversas varas, esteja pipocando esse tipo de pedido, o que ele já estende os efeitos desse julgamento de um pedido só para os demais processos que têm o mesmo objeto. Economia processual, economia de tempo, de dinheiro, de recurso, segurança jurídica. Aí já está resolvido, pessoal. Isso é um outro superpoder que o presidente do tribunal tem. Ele já identifica as matérias, as ações que têm o mesmo objeto e já sai paralisando tudo, certo? Para conferir segurança jurídica para esses tipos de decisão. Pessoal, tudo que eu falei para vocês está aqui na lei, tá? Eu quero ler com vocês esse artigo 4º para a gente terminar a nossa aula, tá? Até porque termina a lei também. Mas eu quero ler para vocês de uma maneira bem rápida. É isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em despacho, está errado, em decisão fundamentada, a execução da liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do MP ou pessoa jurídica de direito público interessada. Falei para vocês lá em cima. Então cabe ao presidente do tribunal suspender o recurso, né, sobre execução de liminar nas ações contra o poder público. Aí quais são os fundamentos para você, para o presidente do tribunal, em decisão fundamentada? Está despacho aqui porque a lei fala, mas está errada a lei. Em caso de manifesto interesse público, flagrante de legitimidade, para evitar grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia. Isso aqui eu falei lá em cima para vocês, tá? Tá aqui no artigo 4º, são os requisitos para a concessão da decisão de suspensão de liminar. Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar nominada, que não existe mais, no processo de ação popular e na ação civil pública enquanto não transitada em julgado. O presidente do tribunal pode ouvir o Ministério Público em 72 horas. Né? É até estranho, né? O autor e o Ministério Público. 72 horas, grava isso, tá? Ele, em regra, concede. Ou ele dá liminar, para suspender a liminar, e aí ele ouve, depois ele reaprecia, se suspende ou não. Pode ser que ele faça isso. Do despacho que conceder, da decisão que conceder ou negar a suspensão, pedido de suspensão, pedido principal que o procurador do estado do município faz, da decisão que concede ou nega a suspensão, cabe agravo, que vai para o tribunal pleno. O prazo desse agravo é 5 dias, que é a regra do agravo interno nos tribunais, né? Mas no CPC o agravo interno tem um outro prazo, que é 15 dias, se eu não me engano. 15 dias. E aí é o seguinte, aqui o agravo interno do tribunal é 5 dias. É um agravo, né, uma forma de recurso prevista para que vá para o tribunal pleno. Lembrando que o tribunal pleno pode decidir, mas aí se o tribunal pleno falar, não, deixa rolar aí, pô, dá o medicamento para o pessoal, aí, epa, o poder público fica doido, né, fica revoltado, não satisfaz com isso, e normalmente não vai satisfazer, ele vai fazer um novo pedido para o presidente do tribunal, que pode passar por cima do tribunal pleno, tipo eu que mando aqui, pô. E passa por cima e mantém a suspensão. Isso aí vai vigorar até o trânsito em julgado, pessoal. Vai vigorar até o trânsito em julgado. Aqui está falando só que é cabível a liminar da liminar, né? A liminar da decisão de suspensão do presidente. E aí aqui ele está falando também, a interposição do agravo contra a liminar concedida nas ações envolvidas com o poder público, a gente não prejudica a condição do julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. Tá, pessoal, você está falando o seguinte, ó, o que está rolando lá no processo principal independe do que está rolando
nesse pedido em face do presidente do tribunal, tá? Porque tem um cunho político, gente, tá? Não são todos os tipos de liminares em face do poder público que vão ser objeto de apreciação, no sentido de suspensão, pelo presidente do tribunal. Tem que ter uma relevância, senão o Estado e o município não vão ficar fazendo pedido adoidado para o presidente do tribunal para ele apreciar, tá? Existe uma certa atenuação política disso aí, né? São só casos extremos. O presidente do tribunal, claro que isso depende da autoridade, né? Se for chata, a autoridade for difícil, ela vai fazer vários pedidos de suspensão liminar. O presidente do tribunal poderá conferir o pedido de efeito suspensivo liminar. Já falei isso para vocês. É a liminar que eu concedo para suspender a liminar em face do poder público, para depois eu apreciar o pedido principal de suspensão da liminar. Olha aí, tá vendo? Sem banana. Cai no peito do presidente do tribunal. Presidente, você vai suspender a liminar em face do poder público, concedida em face do poder público pelo juiz lá da Casa do Chapéu? Aí o presidente falou, não sei, vou ter que olhar o processo. Tá, mas me dê uma liminar agora, logo, para eu já suspender. E aí aquilo que o juiz decidiu lá não vai valer de nada. Tá bom, te defiro a liminar e vou analisar se o pedido de efeito suspensivo vai vigorar ou não. Ou seja, se eu vou deferir teu pedido principal ou não. E aí isso vai condicionar a continuidade da liminar ou não. Se for concedido, vai durar até o trânsito de julgado final do processo. Vai durar 10 anos, né? Esse efeito suspensivo. Então esse efeito suspensivo liminar né? Esse efeito suspensivo do presidente do tribunal, ele vigora até o trânsito de julgado do processo. Então é poderoso, é muito poderoso. Aí ele está falando aqui no parágrafo 8º, que eu pode fazer isso. Via aditamento do pedido original, eu posso incluir outras ações que tenham o mesmo objeto, que estejam tramitando no âmbito do tribunal. Lembra das famílias que têm os portadores de câncer e vão ajuizando as ações, e aí eu posso suspender esses vários pedidos que estão tramitando por aí. O efeito suspensivo vai para todo mundo, para que não haja insegurança jurídica. E aí foi o parágrafo 9, justamente o que eu falei, que vigora até o trânsito de julgado da decisão de mérito na ação principal, lá no juiz de primeiro grau, que vai para o segundo, que vai para o STJ, que vai para o STF. Então, gente, isso aqui é um canhão, né? Você não vai usar o canhão para matar uma mosca, né? Essa é a ideia que eu gostaria de deixar com vocês. Nós encerramos nossa aula sobre suspensão de liminar aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Não é? É um crescendo a nossa aula, né? Porque eu dou várias disciplinas, pessoal. Então eu tenho que ter várias facetas, né? Então espero que vocês tenham aproveitado, tá? Eu vou deixar a lista de questões no nosso Google Classroom. Então, desejo a todos aí uma boa noite e espero que tenham gostado da aula. Um abraço para todo mundo aí, pessoal. Tchau, tchau.